Fala galera, tudo bem? Vamos aí para mais uma live aí. Esperar a galera entrar, dar uns minutinhos aí. Fala aí pessoal. Dá uns minutinhos aí pra galera ir entrando. Hoje a gente vai ser uma pequena live barra aula barra bate-papo aí com vocês. Fala aí, Botrel. Fala aí, pessoal. Dá uns minutinhos aí pra galera ir entrando. Fala, Josué. Tudo bem, irmão? Claro, me apresento aqui rapidinho pra vocês. Fala, Gabriel. Tudo bem, meu irmão? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os protocolos de medicina de combate. Vamos tentar dar uma desmistificada aí em algumas coisas que a gente tem visto pelo Brasil, né? E é importante a gente trocar um pouco dessa ideia e falar um pouquinho sobre o que é cada um desses protocolos que às vezes a galera acaba confundindo, acaba tendo uma visão um pouco diferente. Então a live de hoje vai ser basicamente para isso, beleza? Vou dar mais um minutinho aí para o resto do pessoal ir entrando, para o Instagram e avisando aos seguidores. E aí a gente começa. Quem puder aí, manda para os colegas, para quem tiver interesse aí, manda aí para os colegas aí que tiverem disponíveis. Beleza. Bem, pessoal, vamos lá, galera. Vamos começar aí nossa live. Já estamos um pouquinho atrasado. Tive que adiar um pouquinho o horário, ia ser às 7, mas a gente vai estar começando aí essas 8 e pouquinho. E vamos ter esse tempo aí pra gente desenvolver o tema. Eduardo, nosso próximo curso vai ser agora em São Paulo, final do mês. A gente abriu umas 2 vagas, estava esgotado, mas a gente abriu umas 2 vagas. E a próxima data vai ser para Minas Gerais, no mês que vem, tá? Então, dê uma olhada aí no nosso perfil. As datas que a gente tem disponível estão todas fixadas aí no nosso perfil, né? lá na parte de cima. Então, nosso calendário disponível tá lá, tá? São Paulo vai ser nosso último módulo do ano em São Paulo. E Minas Gerais vai ser o nosso último módulo do ano em geral. Agora, só ano que vem, que a gente vai estar levando o módulo nosso de APH em combate para outras regiões, beleza? Show de bola, irmão. Galera, quem tiver mais alguma dúvida, pode ir botando aí que eu vou respondendo a vocês ao longo da nossa live aí, tá? Mais ou menos lá pro final também eu abro para perguntas, tranquilo? E vamos lá, pessoal, vamos dar início aí à nossa live de hoje. Tem bastante coisa pra gente falar, bastante coisa complexa pra gente desmistificar e contar um pouquinho de história. Vai ser uma mistura de aula de história com aula de medicina de combate, com legislação. Vai ser uma mistura de um pouco de tudo. Bem, pessoal, para quem não me conhece,
Meu nome é Matheus Lisboa, eu sou diretor e criador da TC3 Brasil, sou técnico de enfermagem, também trabalho na parte de resgate da Cruz Vermelha, sou agente de segurança privada também, estudante de segurança pública pela UF, e trabalho com a parte de medicina de combate e instrução em geral desde aí de 2018, tá? Eu comecei a TC3 nesse período, em 2018. Antes disso, eu trabalhava como jornalista independente para uma associação de veteranos chamada Galeria de Heróis. Eu trabalhava diretamente com policiais e militares feridos em combate, então a associação ela era voltada para isso, e a gente também trabalhou durante um bom tempo na Secretaria de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro. Antes disso, em 2009, o meu pai ele foi baleado em um assalto aqui no Rio de Janeiro. Foi o que me despertou para essa área do APH. Então, quando eu fiz ali os meus 17 anos, eu fiz o meu primeiro curso de primeiros socorros lá na Cruz Vermelha. E desde então eu tô desde esse período aí, né, na área do APH. Né? Comecei aos 15, hoje eu tenho 26, apesar de não parecer, mas já vão aí praticamente 10 anos aí dentro da área do APH em geral. A partir desse episódio, né, eu comecei a me interessar por esse tema, até que quando eu trabalhava nessa associação de veteranos, chamada Galeria de Heróis, eu comecei a estudar um pouco desse protocolo de medicina de combate. Antes disso, eu já tinha sido socorrista pela Cruz Vermelha, dentro de uma equipe chamada IEM, Equipe de Intervenção em Eventos Massivos, onde nossa função era fazer esse atendimento médico nas ruas, né? Naquela época dos protestos violentos, com os black blocs. E eu acabei saindo dessa equipe, né, trabalhando junto desses veteranos, e dentro da Secretaria de Segurança, em 2018, em uma reunião, a reunião versava sobre a mudança de currículo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para o ano 2018, né, e eu sugeri para os coronéis ali presentes que fosse implementado esse protocolo chamado TC3, que os americanos utilizavam. Né, obviamente eles cagaram para minha ideia, mas na sala tinha um operador da Core que ele me falou que esse protocolo já era utilizado, né, nas forças de segurança. Então eu perguntei para ele por que isso não era divulgado. Ele também não soube me responder. Então eu fui para casa nesse dia e criei essa marca que hoje a gente conhece como TC3 Brasil, mas na época começou como um blog. Né? Minha ideia era justamente traduzir o que se tinha lá fora, né, do inglês para o português, né? Não só o protocolo, mas também outras coisas voltadas ao APH. A gente começou como um blog, né? E com o tempo se transformou numa empresa, e hoje a gente já está aí há quase 6 anos no mercado, dando instruções, palestras, treinamentos para uma série de pessoas. Então, essa é uma introdução rápida aí. Durante nossos cursos ela é um pouquinho mais longa, mas só para o pessoal que não conhece, muita gente chegou nova aí na página, não sabe muito bem quem nós somos, o que a gente faz. Então a gente trabalha com instruções de medicina de combate, de APH em combate em geral, é o nosso foco principal, tanto para as forças armadas, forças de segurança pública, mas também através dos nossos módulos privados, né, aí para civis, agentes de saúde, né, e todos os profissionais em geral que trabalham com o tema. Tá? Então essa é um pouquinho da nossa apresentação, pessoal, para quem não nos conhece. E hoje nessa nossa live a gente vai falar um pouquinho sobre os protocolos de medicina de combate, né, e as suas diferenças entre eles, né? Bem, pessoal, eu fiz essa live aqui com o intuito de principalmente tirar dúvidas do pessoal, tá? Essa live vai ficar gravada também aqui no nosso perfil. Eu tenho visto pelo Brasil que muita gente tem confundido principalmente certas definições, tá? E tem feito modificações, não só dentro do protocolo, como doutrinárias, que acabam ficando discrepantes dentro do que se existe na área, né? Muito disso eu entendo também por ser não apenas falta de conhecimento, mas também falta de oportunidade de ter um acesso a um bom treinamento, né? A gente sabe que o Brasil é um país muito grande, né? E a gente pode falar aí que existem inúmeros Brasils aí dentro do nosso estado brasileiro, né? Se você for para a região sudeste, o Brasil é de um jeito; se você for para a região norte, ele é de outro, totalmente diferente, sendo que você está dentro do mesmo país. Então a gente entende que essas diferenças, na hora de passar o conhecimento, elas também vão existir, né? E a gente vai falar também um pouquinho sobre de que forma seria ou se daria
essa unificação protocolar para que todo mundo possa falar a mesma língua, né? Bem, galera, vamos começar do começo aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso protocolo principal, que é o protocolo TC3, tá? Como é que ele começou, como é que ele se deu. Todo mundo lembra aí, né, naquele famoso filme Falcão Negro em Perigo, né? Aquele filme não é só um filme, é uma história real, é uma missão real que realmente aconteceu no ano de 93, né? Só contando rapidamente, né, naquela época, em 93, a Somália ela era controlada por um ditador chamado Muhammad Farah Aidid. O Aidid ele controlava a Somália com mãos de ferro, né? E ele controlava não apenas a questão da opressão ditatorial, mas também controlava a questão de insumos, né? A questão de escoamento de produção da Somália para outros locais, né? E ele fez com que a Somália ela passasse por uma grande fome. Visto isso, a ONU resolve intervir na situação, né, como uma organização humanitária, e ela pede a ajuda dos Estados Unidos para que o Aidid ele seja preso ou capturado. Então os Estados Unidos montam ali uma operação muito grande, né, para poder capturar esse ditador e todos ali os seus gerentes e a sua cúpula da sua organização. Como a gente viu no filme, né, a operação lá deu errado, infelizmente. Os Estados Unidos ele teve um saldo aí de 17 operadores especiais mortos e tantos outros feridos, em torno de 50, 70 militares feridos, né? Isso para uma força como os Estados Unidos, desde aquela época considerado um dos melhores exércitos do mundo, foi algo inadmissível, algo que eles precisaram rever, né? E após essa operação, eles realmente sentaram e reviram os seus procedimentos, né? Então eles entenderam que eles precisavam de novos procedimentos, tanto para o combate urbano, né, já que esse combate em Mogadishu, na Somália, ele foi travado em meio urbano, quanto também para a estabilização de feridos em campo. Então, de início, eles começaram pegando ali os procedimentos que se utilizava, né, pelo sistema de IMS, né, pelo sistema como se fosse o nosso SAMU aqui, a nível civil, né? Então eles acabaram percebendo que isso não dava certo, né? Os tipos de procedimentos, os tipos de intervenções que precisavam ser feitas a nível militar não eram iguais aos do nível civil, então eles precisaram criar um protocolo ou uma forma de atuação médica para que o melhor cuidado médico fosse dado a esses combatentes feridos ou mutilados em combate. E Mogadishu foi o estopim para esse projeto. Então, 3 anos depois, no ano de 96, foi criado o que a gente conhece hoje como protocolo TC3, né, ou Tactical Combat Casualty Care. O TC3, ele na verdade, ele foi um conjunto de especialistas reunidos em uma espécie de assembleias e debates, né, para que eles chegassem a um denominador comum. Eles sabiam que não tinham como utilizar mais ali os protocolos civis, né, não tinha como utilizar o que já existia, que era o PHTLS, então eles precisavam de algo novo que atendesse ali a demanda militar e a nível de procedimentos também, a nível de procedimentos também complexos. Então eles criaram esse protocolo, mas em 96 ainda não tinha sido utilizado, mesmo que se tivesse ali essa experiência anterior, ainda precisava de algum conflito que esse protocolo pudesse ser utilizado. Então, anos depois, em 2001, todo mundo lembra do ataque às Torres Gêmeas, né? Então foi quando houve aí a invasão do Iraque e do Afeganistão. Um ano depois, na verdade, né? A gente começa aí com o Afeganistão e logo depois o Iraque, né? Para poder aí derrubar o Saddam Hussein. Então, os primeiros combates eles começam a acontecer e os americanos começam a ver que o TC3 ele começa a dar resultados, mas não da forma esperada, porque nem todo mundo tinha tido acesso a esse treinamento. Os americanos sofreram muitas baixas, justamente por emboscadas. Novamente, no Iraque se tornou uma guerra urbana, no Afeganistão se tornou uma guerra híbrida entre os dois, mas o principal problema era a insurgência que existia ali entre os grupos terroristas. Dessa vez, os Estados Unidos não estavam, desde os anos 90, né, desde os anos 80, na verdade, do Vietnã, eles não lutavam mais contra grandes exércitos nacionais. O que os Estados Unidos passaram a apresentar ali, a experimentar ali agora, foram guerras contra insurgências, ou seja, grupos pequenos de homens dotados de conhecimento local, né, e armados com armas de guerra.
Então, eles precisaram de formas e subterfúgios para que eles pudessem vencer esse tipo de combate, mas principalmente retrair os seus feridos, né? Então, o TC3 ele começa a passar por evoluções até que no ano de 2005 ele se torna obrigatório. Primeiro ele começa sendo testado ali pelas operações especiais, né? Pelos Rangers, pelos PJs, pelos SEALs, né? E depois ele passa a ser democratizado entre as forças armadas, né? E anos mais tarde as forças de segurança americanas, como a gente tem hoje o TEC, que é uma outra versão voltada para o nível civil, né? Bem, pessoal, e o que é o TC3 em si, né? E aqui começa a nossa primeira confusão que eu começo a perceber aqui no Brasil, né? Muita gente chama... a gente se refere ao TC3 como um protocolo, tá? E a gente se refere ao mnemônico do TC3 como mnemônico. Só que as pessoas trocam, chamam o mnemônico de protocolo, né? E fica parecendo que é uma coisa totalmente diferente, mas não é, tá? Então o TC3 ele é dividido em 3 fases principais, tá? A primeira delas é a Care Under Fire, que é onde a gente vai se preocupar com o retorno de fogo, com a neutralização de ameaça, tá? E a gente vai também ter a preocupação de aplicar ali o primeiro socorro ou a primeira contenção de hemorragia naquele ferido que a gente se depara, né? Ou se esse ferido estiver consciente, ele vai se auto-aplicar ali o torniquete a princípio, tá? Então, a primeira doutrina que a gente vai ter aí da primeira fase do TC3 vai ser, primeiramente, o retorno de fogo, a neutralização de ameaça, ou a gente vai tentar cessar essa agressão, né? E caso você seja ferido ou alguma outra pessoa esteja ferida, a gente vai dar ali o primeiro atendimento, que vai ser controlar aquela hemorragia, né? Logo depois a gente vai ter a nossa segunda fase, que é o que a gente chama de Tactical Field Care, é onde a gente vai dar o tratamento médico propriamente dito para essa vítima, né? E aí a gente vai utilizar um mnemônicozinho chamado MARCH, tá? Que a gente vai primeiro se preocupar ali na letra M com as hemorragias massivas, na letra A com tudo que envolve a respiração de vias, a entrada de ar nas vias aéreas superiores, e depois a gente vai ter a letra R, que vai envolver o funcionamento basicamente ali da caixa torácica, né? Tudo que envolve a respiração em si na caixa torácica, tá? Depois a gente vai ter a letra C, de circulação, onde a níveis básicos a gente vai basicamente se preocupar em ver ali, né, a perfusão sanguínea, ou se existe ali o estabelecimento de um quadro de choque. Depois disso a gente vai ter a letra H, que ela vai ser dividida em 2, basicamente, né? Onde a gente vai se preocupar com hipotermia e com trauma de cabeça a nível bem básico ali, basicamente controlar a hemorragia e verificar se aquela nossa vítima vai estar consciente ou não, tá? A níveis intermediários avançados, o nosso C de circulação ele vai virar intervenções com drogas, tá? Então a gente vai utilizar ali o ácido tranexâmico, vai utilizar a reposição de volume, vai estabelecer um acesso venoso, né? As vias aéreas vão também se transformar em possíveis intubações, né? Vão ter tratamentos diferenciados para esse tipo de problema que aquela vítima apresentar para a gente, né? E depois disso tudo, a gente compreende aquele ferido como estabilizado, né? Além do MARCH, a gente pode ter também a utilização ali do mnemônico MARCH Pulse. O Pulse ele é mais utilizado pelos PJs, a Força Aérea Americana. Ele é um pouco mais abrangente, um pouco mais específico, né? E o mnemônico Pulse ele vai ter ali o significado, né, de dor, né? Onde a gente vai se preocupar com a dor que aquele combatente vai estar sentindo, e aí envolvem também novas drogas endovenosas, intramusculares ou não, tá? Com antibióticos, com ferimentos em geral, com o tipo de ferimento que está se apresentando, o cuidado daquele ferimento que houve ali por aquele combatente, né? E depois a gente vai se preocupar, por último, com a estabilização de fraturas em geral. Então é um mnemônico adicional, né, dentro do MARCH, mas que também ele é utilizado e vocês podem ver dessa forma. Eu considero ele um pouquinho mais intermediário, porque muita gente demora a se adaptar ao MARCH, né, e a ter o MARCH assim como algo primário, algo principal, tá? E leva muitas horas de treinamento para que se domine perfeitamente esse mnemônico, tá? E por último, mas não menos importante, a gente vai ter a nossa fase de evacuação.
né, que é Tactical Evacuation Care, que é onde a gente vai se preocupar com a evacuação desse nosso ferido para um transporte de um veículo, de uma aeronave, né? E aí a gente vai ter o protocolo totalmente aplicado. Então aqui, né, tudo que a gente falou até agora é o protocolo TC3. O que é importante a gente também frisar, pessoal? É importante vocês entenderem também que o TC3 ele é um protocolo voltado para homens em idade militar. Então você tem ali o entendimento de que esse é um protocolo que você vai utilizar procedimentos médicos, vamos colocar assim, de uma forma agressiva, né? E de forma padronizada, né? Ou seja, você vai criar padrões de doses, de administração, de procedimentos em geral. Por quê? Porque são homens que estão saudáveis, né? Homens e mulheres ali que estão na sua fase de idade militar, que vai em torno dos 18 até aí no limite dos 50 anos. Então, você tem um controle um pouco maior de quadros adversos, né? Então vai ter essa preocupação. Além disso, dentro do escopo de medicina de combate a nível militar, né? E aqui a gente está falando dos Estados Unidos em geral, a gente vai ter aí os protocolos, né, de cuidados prolongados em campo, como o PCC, né, agora chamado PCC, né, o Prolonged Casualty Care, que antigamente se chamava PFC. Antigamente, eu digo, há menos de um ano atrás, se chamava PFC, que se chamava Prolonged Field Care, que vai ser quando a gente vai ter ali esse ferido por um longo período de tempo, né? A partir de 4 a 6 horas a gente já considera um cuidado prolongado, né? Isso também é uma realidade no Brasil, apesar de não ser tão falado, mas é também uma realidade no Brasil. E a gente vai ter que estabilizar e cuidar desse ferido ao longo de um longo período de tempo. Pode ser aí de 4, 5, 6 horas até 20 horas, 30 horas, né? Uma semana, não se sabe. Ou seja, aconteceria uma extração ou aconteceu uma extração que deu errado, né? E esse ferido, ele ainda assim vai precisar de cuidados médicos e agora, né, desse nível avançado. Então é importante o quê? Que se domine o MASH muito bem, porque ele vai ser a base do tratamento, né? E ele vai ser sempre revisado de tempos em tempos, de hora em hora, né? Pelo menos esses princípios, para que esses procedimentos mais avançados eles sejam aplicados dentro dos cuidados prolongados, beleza? Bem, pessoal, então a gente fecha aqui o nosso protocolo militar, tá? O que é feito nos Estados Unidos e adotado também pela OTAN, né? O TC3 ele é basicamente isso: 3 fases, com o mnemônico principal, chamado MARCH, onde a gente vai se preocupar ali com as hemorragias massivas, né? O sangramento massivo, a via aérea superior, a via aérea inferior, a parte de respiração, né? A circulação a nível básico, a hipotermia e o trauma de cabeça, beleza? Então, basicamente, esse é o MARCH. Não tem muito mistério em torno disso, tá? O que complica, o que simplifica, o que complica o MARCH são os procedimentos médicos adotados. E aí vai do treinamento que esse provedor de saúde ele vai receber e também, né, a especialização médica que ele tem, né? Obviamente que aqui a gente não tem a figura do paramédico, mas lá fora o paramédico de combate, o Combat Medic, ele é habilitado a fazer 99% dos procedimentos médicos, né, desde básicos a avançados para esses feridos. Quando o cara não é um Combat Medic, ele é um EMT ou ele tem minimamente um treinamento básico, que é o que a gente chama de All Service Members, seria a parte mais básica ali do TC3, né? Ele vai auxiliar o Combat Medic ou o Corpsman da Marinha Norte-Americana ou o provedor de saúde mais avançado, né? Ou mesmo o médico que está ali em campo com eles, né? Então ele vai se tornar um auxiliar. E se ele é ali um enfermeiro ou algo próximo a isso, ele também vai ter alguns procedimentos que ele vai poder realizar, né? Mas alguns outros vão ser privativos ali do paramédico ou do médico que estiver ali junto com eles, beleza? Então fechamos o nosso protocolo militar, né, que é o TC3, e a gente vai agora para a nossa adaptação civil, que é o TEC, tá? As pessoas também fazem uma confusão muito grande com relação a isso. O que liga o TC3 e o TEC, basicamente, é a parte médica, ela é igual. O TEC também vai se utilizar do MARCH,
só que a gente vai ter algumas diferenças. Primeiro, o tipo de nomenclatura, ele ao invés de chamar de Care Under Fire, ele vai chamar de Direct Threat Care. Em vez de chamar de Tactical Field Care, ele vai chamar de Indirect Threat Care. Em vez de ele chamar de Tactical Evacuation Care, ele vai chamar apenas de Evacuation Care. Tá? Vai ser basicamente essa a grande diferença. O TEC ele foi criado em 2010, né? Como uma necessidade dos provedores de saúde dentro do solo americano, dentro do país, Estados Unidos, né, de responder a situações de emergência que envolvessem armas de fogo, que envolvessem ataques em escola, principalmente, né, mas que utilizaria ali a base médica, a base de tratamento do TC3, que seria o mnemônico MARCH, né. A única diferença que a gente vai ter ali, ao invés de ser o MARCH do H mudo, ele vai adicionar um Ezinho ali no final, que vai ser ali o Everything Else. Mas o protocolo em si ele vai ser muito igual, muito parecido. Então, na fase de Direct Threat Care, a gente vai ter aí a preocupação em neutralizar a ameaça ou cessar a agressão dentro desse ambiente que está ocorrendo algum ataque, né? Na fase de Indirect Threat Care, a gente vai se preocupar com a parte médica. Então, a gente chegou até essa vítima e o que a gente vai ter muito de diferente aqui do TEC para o TC3 vai ser a questão das múltiplas vítimas, porque você está em um ambiente... na maior parte do tempo confinado, vai ser geralmente uma escola, um teatro, um ambiente com muitas pessoas que sofreu ali um ataque, né? Então a coisa mais importante que a gente vai ter aqui vai ser a forma de triar, né? De fazer essa triagem desses feridos, né? Então a gente vai se preocupar muito, né? As forças de segurança, no caso, vão se preocupar em acabar com essa ameaça ou neutralizar essa ameaça. E as forças de segurança, né, e de saúde, elas vão se preocupar em pegar esse ferido, trazer para um ambiente um pouco mais seguro, porque essa zona não vai estar totalmente fria, vai ser uma zona morna, né, e dar ali um mínimo de estabilização para que essa vítima ela seja evacuada até uma ambulância civil ou um carro civil para que ela seja evacuada para um hospital. A diferença que a gente vai ter aqui também na fase de evacuação vai ser o tempo de evacuação. A nível militar você tem um tempo de evacuação muito longo, muitas das vezes, né? Mesmo com o melhor helicóptero do mundo, com o helicóptero mais rápido do mundo, você continua tendo um tempo de evacuação demorado, né? E a nível civil você já não tem tanto isso, porque nas cidades grandes você tem ali um hospital sempre muito próximo da onde acontecem ataques e outros acidentes do tipo, né? E o que a gente vai ter de diferença na segunda fase do TEC vai ser justamente a adição dessa letrinha E, né, de Everything Else, onde você vai se preocupar com outras questões, tá? O TEC ele também vai trazer a conceituação de RTF, né, que é Rescue Task Force, que é uma força-tarefa, né, mesclada entre policiais e provedores de saúde, como se fosse o nosso SAMU aqui. Então ele vai ter 2 policiais fazendo a segurança desses socorristas e 2 socorristas junto nessa célula, né, adentrando uma zona quente para poder resgatar essas pessoas que foram feridas, né, e ajudando também a fazer uma triagem desses feridos, né, para que eles consigam receber o melhor tratamento médico possível, tá? E um aspecto interessante também do TEC é que a gente acaba não tendo tanto assim no TC3 é a preocupação com públicos especiais. O que a gente na saúde considera como público especial, pessoal? Vão ser aí os idosos, as crianças e principalmente os gestantes também, as gestantes, né? Que podem estar ali naquela cena, né? Que houve ali um massacre, que houve ali um tiroteio, né? Então a gente vai necessitar do provedor de saúde que ele consiga também estabilizar, fazer o uso de drogas endovenosas, de drogas vasoativas, dentro dessas populações especiais. E aí muda tudo, muda a dosagem, muda o tipo de droga, muda a forma de intervenção. A gente vai falar aí também de torniquetes específicos para crianças. Será que os nossos torniquetes que a gente utiliza no dia a dia, eles vão servir para crianças muito pequenininhas? Como é que a gente vai fazer esse tipo de intervenção médica, tá? Então o TEC ele vai se preocupar com essas questões diferentes do TC3, beleza? E a gente vem aqui para o nosso cenário brasileiro, né? E a gente tem a criação do MARC, né?
que é o que a gente pode considerar como uma adaptação brasileira ao TC3, né, como um todo. O TEC, como a gente falou, ele é uma adaptação do TC3, né? Eles deixam isso claro, inclusive no próprio site do comitê. Se vocês entrarem lá, vai estar escrito que eles fizeram adaptações sim, porque não eram os mesmos cenários, né? As mesmas situações que o TC3 era aplicado, então eles tiveram que fazer adaptações a nível civil, e a gente também tem a nossa adaptação aqui a nível policial dentro do Brasil, né? O TC3 foi criado em 96, o TEC foi criado em 2010 e o nosso MARC aqui brasileiro, né, foi criado entre 2017 e 2018, talvez um pouquinho antes. Eu posso dizer porque eu acompanhei a criação e a elaboração dele, né? Foi criado pelo Dr. Sérgio Maniglia, do Grupo Tigre, que é um grande amigo meu. O intuito, na verdade, não é substituir o TC3 de forma nenhuma, não é substituir o MARCH, muito pelo contrário. É uma adaptação ao cenário que existe aqui no Brasil, justamente porque boa parte dos brasileiros não falam inglês, tá? Então, quando você está lá dando o mnemônico MARCH para as pessoas, você vai estar oferecendo ele em inglês. Então, você não vai estar falando hemorragia massiva, vias aéreas superiores, né? Ou a parte de entrada de ar, respiração, circulação, hipotermia e trauma de cabeça. Quando você vai ler lá nos manuais e você vai ler ele no original, ele vai estar em inglês. Então ele vai estar com Massive Hemorrhage, Airway, Respiration, Circulation, Hypothermia and Head Injury. Então, quando você pega uma pessoa que não tem o inglês, que não saiba um inglês mínimo, um inglês básico, e você passa um protocolo totalmente americanizado para ela, a primeira coisa que ela vai ter na cabeça dela é confusão, né? Pô, eu tenho que fazer essa intervenção médica, ao mesmo tempo eu tenho que lembrar o que está escrito em inglês e traduzir na minha cabeça. Bem, pessoal, eu também sou professor de inglês, e eu sei bem como é que você dar protocolos em inglês para não falantes de inglês, né? Isso causa muito mais confusão do que esclarecimento para elas, né? Uma outra coisa que a gente vê muito aqui no Brasil também é que nem tudo que vem lá de fora serve pra gente, tá? Os americanos, eles não têm uma Amazônia, os americanos não têm um Cerrado, não têm uma Caatinga, tá? Como a gente tem aqui no Brasil. Não tem uma tríplice fronteira, apesar da fronteira com o México ser problemática, né? Então, tudo isso são aspectos que a gente precisa pensar se aqui no Brasil realmente esse copia e cola dos americanos ele realmente vai dar certo. Então, o Dr. Sérgio Maniglia, lá nesse período, em 2018-19, pegou o mnemônico MARCH, né? E ao invés de deixá-lo no inglês, ele apenas fez uma tradução simples. Então, ele chamou a letra M de massivo, a letra A de ar, né? Que vai ser o quê? Onde entra o ar, que é pelo nariz, pelas vias aéreas superiores. A letra R de respiração, né? Porque compreende a região dos pulmões. E ele fez uma substituição, que não é, na verdade, uma modificação. É uma adaptação. Se a gente parar para pensar, e eu quero que vocês depois façam esse dever de casa, vocês entrem no Deploy Medicine e vocês olhem ali o tópico ou a pasta do All Service Members. Quando vocês abrirem o All Service Members, vocês vão ver que dentro dele, a parte de circulação, ela é extremamente básica. Então é basicamente o quê? Você saber identificar se aquela sua vítima ela está entrando em choque ou não, tá? E isso é muito simples. Isso é algo que a gente já vai estar fazendo desde a letra M. Quando eu chego na minha vítima e vejo a quantidade de sangue que ela perdeu, eu já vou ter uma noção como profissional de saúde se essa pessoa está entrando em choque hipovolêmico ou não. A outra questão que eu posso fazer é ver a perfusão sanguínea. Eu aperto aqui a ponta do dedo dela. Se voltar à coloração normal, em menos de 1 segundo, né, eu sei que essa pessoa ainda está com um nível de circulação mínimo ali, né? Se tiver uma coloração muito diferente, eu sei que existe algum problema circulatório. Mesma coisa a questão de pulso, né? Frequência respiratória, tudo isso vai me indicar que essa vítima está em choque ou não. Só que essa avaliação a gente já vai estar fazendo desde o primeiro momento que a gente chegou nessa vítima. Eu não preciso de uma letra específica para me lembrar que esse cara que está sangrando, ele pode entrar em choque. É por isso que a primeira recomendação vai ser logo o torniquete. Para quê? Para que a gente pare esse sangramento que está acontecendo,
pare a tríade letal, e aí é um mecanismo fisiológico um pouco mais complexo, mas que acaba se instalando em vítimas de choque, né? E você tem uma sobrevida dessa vítima. Então eu não preciso de uma letra específica para me lembrar exatamente disso, né? E dentro do TC3 completo, né, o que a gente tinha antigamente, que era o TC3 como um protocolo único, não quebrado nessas pastas, né, específicas para o iniciante, para o intermediário e para o avançado, como se tem hoje no Deploy Medicine, o que se tinha era o TC3 feito de uma forma única. Então, quando a gente chegava na letra C, você via toda essa parte de circulação básica, sim, mas você também via toda a parte de drogas endovenosas, né, de ácido tranexâmico, né, de reposição volêmica, de acesso venoso. Então você precisava ir de no mínimo uma semana para treinar esse camarada, esse policial, esse militar, né, para que esse cara dominasse esse protocolo inteiro. Hoje em dia os americanos entenderam que você precisa de níveis para que primeiro a pessoa se adapte a esse protocolo, porque a maioria deles não são de área de saúde, né? E que também essa pessoa ela consiga ir desenvolvendo um pensamento clínico e médico, né, para poder tratar esse ferido, né? Então o mnemônico, o protocolo MARC, né, e aqui no Brasil ele acaba sendo chamado de protocolo, mas na verdade ele segue o protocolo TC3, as fases são iguais, são as mesmas. É apenas uma adaptação mnemônica. Ele vai suprimir essa letra C, porque ela já vai estar implicitamente ali na letra M, de avaliação de sangramento dentro desse massivo, e ele vai substituir pelo calor, que é o que? Basicamente você ofertar calor para essa vítima. Então, MARC, né? Massivo a respiração e calor. É o que o MARC 1 vai se preocupar. Por quê? Porque é um protocolo introdutório. Vai ser ali para aquele policial que não é da área da saúde, para aquele policial que tem pouco tempo de treinamento, não à toa que é um treinamento feito em 2 dias, né? E é o que é possível de ser feito nas polícias. Nenhuma polícia no Brasil vai liberar um policial ou 30 policiais, 40 policiais para treinar durante uma semana, porque a maioria deles vão ficar sem efetivo nas ruas, especialmente se esse cara for de uma unidade especializada, né? Então foi uma solução que acabou sendo encontrada para que se pudesse treinar mais pessoas, né, de forma introdutória dentro do protocolo de medicina de combate principal, que seria o TC3. Né? Existe depois ali o segundo nível, que seria o MARC 2, onde aí sim entra a parte circulatória, como se vê no TC3 em si, mas antes disso o cara tem que ter passado pelo MARC 1, e geralmente é feito ali para policiais e profissionais de saúde, ou policiais que são profissionais de saúde, né? E ali sim o cara vai aprender a fazer um acesso venoso, o cara vai aprender algumas outras coisas voltadas à respiração e às vias aéreas superiores, né? Seguindo ali também o que o TC3 vai preconizar, né? E no MARC 3, que é voltado para médicos, eles vão rever ali, né? Geralmente médicos e operadores de operações especiais, eles vão rever tudo que eles viram nos outros 2 níveis e vão ali também aprender procedimentos de intervenções avançadas, tá? O TC3 ele também abre essa brecha para operadores especiais. Obviamente que a maioria deles vão ser paramédicos, mas os operadores especiais em geral, mesmo não sendo de área de saúde, eles também aprendem intervenções avançadas, porque eles trabalham em ambientes complexos, atrás de linhas inimigas, onde eles não vão ter uma extração facilitada, tá? Então eles precisam aí, né, saber desses outros tipos de protocolo, né, e dessas outras intervenções médicas mais avançadas, tá? Então, pessoal, basicamente o que existe hoje no mundo, né, e no Brasil, no caso seria o MARC, né? No mundo a gente vai ter aí o TC3, o TEC, né? E alguns outros países vão fazer algumas pequenas adaptações a esses protocolos, de acordo com a sua realidade, né? Mas é basicamente isso que a gente tem hoje, né? O que a gente tem visto muito aqui no Brasil, galera? E aqui eu vou alertar alguns cuidados, tá? Primeira coisa, galera, não existe o protocolo MARCH 1, isso não existe em lugar nenhum, tá? As pessoas, elas olharam o protocolo MARC 1, ouviram os cursos sendo feitos e acabam fazendo essa confusão de um com o outro, tá?
Não existe, pessoal, curso de medicina de combate em que você vai colocar o aluno para arrastar em lama, em que você vai colocar o aluno para apanhar, ou que você vai colocar o aluno ali como se fosse numa formação de doutrina militar, numa academia de doutrina militar. Pessoal, não existe isso. Os cursos de medicina de combate eles precisam ser técnicos, tá? Porque eles estão ensinando ali procedimentos médicos, mesmo que não procedimentos invasivos, não avançados, você precisa de um lado técnico muito grande para que, primeiro, as pessoas entendam o que é aquilo que está sendo passado, tá? O valor daquilo que está sendo passado, porque se você errar, você pode matar uma pessoa, tá? E principalmente que o tempo seja um tempo de qualidade, que ela realmente saia dali aprendendo aquilo que está sendo ensinado, né? E não que ela saia dali simplesmente para ganhar um brevet e dizer que, não, agora eu sou um operador de APH tático, agora eu sou um operador de medicina de combate. E não é isso, tá, pessoal? E não necessariamente que uma pessoa fez um curso de APH em combate de nível básico, primeiro, ela vai poder ser instrutor desse tipo de conteúdo. Segundo, ela vai estar habilitada a, de fato, atender alguém, né? Algo que a gente ainda não tem no Brasil são revisões sistemáticas do que é feito. Então o cara faz um curso hoje de APH em combate e daqui a 5 anos ele não reviu nada, daqui a 2 anos ele não reviu nada, né? E ele fica se baseando em post de Instagram, ou que ele vê fragmentado na internet, né? Ou quem ele considera ali o seu papa, o seu guru, e toma a palavra daquele camarada como uma realidade máxima, né? E não busca se atualizar novamente ou rever o que foi atualizado ou preconizado nos últimos anos que ele fez. Então, só para vocês terem uma ideia, o TC3 ele passa por atualizações de forma bastante recorrente. Nos últimos anos foram em torno de 2 atualizações por ano, né? Então é importante que as pessoas façam o seu curso, mas também procurem, depois de um certo tempo, refazer o curso ou retomar aquele conteúdo para que elas não esqueçam, porque chega no momento em que realmente acontece um sinistro, a pessoa não sabe o que fazer, a pessoa esquece, né? E aí se torna algo realmente vergonhoso, né? Até porque a equipe ou o local que aquela pessoa trabalha vai ver ali aquele brevet no peito dela, ou aquela manicaca ali de socorrista, de APH tático. E quando acontecer um sinistro, quando acontecer uma pessoa ferida, a primeira pessoa que vai ser chamada vai ser esse cara que, a princípio, deveria deter esse conhecimento, né? Então, outra coisa que a gente vê também aqui no Brasil alguns cursos com controle de cervical, ou então uma mistura muito grande entre o que se dá no TC3 e o que se faz no APH civil. E aí o cara pega a doutrina do SAMU e aplica no APH em combate. Rapaziada, não existe isso. APH civil é uma coisa, APH de combate é outra. Eles são parecidos, mas não são a mesma coisa, tá? Você tem algumas questões que são realmente que ligam os dois temas, mas eles são totalmente diferentes entre si. Primeiro, o ambiente, primeiro a forma com que é feito, né? Os americanos já tentaram isso nos anos 90 e não deu certo, beleza? Então não é a gente que vai refazer essa história achando que vai dar certo aqui. Então, por isso que é importante que quando vocês procurem um curso aí de APH em combate, vocês tenham em mente que se aquele instrutor ele não é da área de segurança pública, que pelo menos ele tenha um outro instrutor que seja junto com ele para complementar as ideias, né? Ou de Forças Armadas, né? E que assim não se misture os protocolos, tá? Protocolo de saúde civil é uma coisa, protocolo de APH em combate é outra, totalmente diferente, beleza? E outra coisa também que a gente vê muito aqui no Brasil já vi também ensinar em intubação, em cursos básicos de APH em combate. Pessoal, não existe. Intubação é um procedimento avançado, tá? É restrito aqui no Brasil por médicos, beleza? Então, vocês tomem cuidado na hora de escolher aí o local que vocês vão treinar, beleza, pessoal? Uma pergunta muito frequente que a gente recebe aqui, né, que é quem pode se tornar instrutor. Infelizmente no Brasil a gente não tem exatamente uma regra para isso. Quando eu falo que o Brasil está atrasado, a gente realmente está atrasado. Como eu falei para vocês ali no início, contei a história do protocolo. O protocolo foi criado em 96. Os Estados Unidos eles começam a criar esse protocolo de cima para baixo. O que eu quero dizer isso?
começam ali com as autoridades militares, especialmente dos grupos de operações especiais, e vão descendo o acesso a esse conhecimento, até chegar ali o cara do rancho, por exemplo, ao recruta das Forças Armadas. Por quê? Porque eles primeiro testaram isso, para depois saber o que funcionava, o que não funcionava, o que poderia ser passado, o que não poderia ser passado, o que seria adaptado ou não, para aí sim ofertar isso a outras pessoas, e criaram um órgão que é o Comitê de TC3 para poder regular esse tema, tanto dentro das Forças Armadas e também a nível civil. Eles fazem parceria com outros órgãos. O Comitê de TEC tem uma parceria com o Comitê de TC3, né, para poder revisar essas atualizações médicas, de procedimentos também, né? Os comitês policiais, né? Antigamente existia o TC3 policial, mas as polícias também têm parceria direta com o comitê de TC3, né, dentro das suas doutrinas. Apesar dos Estados Unidos ser bem diferente daqui, mas eles possuem regulações para que isso seja feito, né? E geralmente os instrutores de TC3 são militares das Forças Armadas Americanas, né, que são paramédicos, geralmente, na sua maioria, né, e que são habilitados a serem instrutores, beleza? Aqui no Brasil a gente tem poucas certificadoras, na verdade uma apenas americana, que é a NAEMT, porém ela não certifica exatamente instrutor. Você precisa fazer o curso deles de TC3, é um curso bem caro, acontece basicamente aí poucas vezes no ano, 4, 5 vezes no ano, é um curso extremamente caro, e eu quero que vocês também entrem no site da NAEMT e vocês olhem lá na aba de Authorized NAEMT Training Centers. Então vocês vão ver lá que o Brasil ele tem apenas um escritório da NAEMT como centro autorizado de cursos deles, né? Enquanto na Colômbia a gente tem 26, no Chile a gente tem 22. Eu quero que vocês vejam isso, não acreditem em mim. Entrem lá no site da NAEMT e vejam isso, tá? Por quê? Por que eu tô falando isso, pessoal? Cuidado, porque o que está acontecendo no Brasil hoje é uma espécie de monopólio, tá? Onde apenas um profissional ou pouquíssimos profissionais vão deter ali essa certificação da NAEMT, né? Que é válida, mas não é a única certificadora no mundo, né? Inclusive nos Estados Unidos ela sofre também muitas críticas, e a NAEMT ela tem uma parceria direta com o Comitê de TC3, justamente porque eles são uma certificadora de paramédicos americanos. Então todos os militares americanos que são paramédicos, eles acabam tendo que fazer a prova de paramedicina civil para poder terem o seu título de paramédico. É algo que existe no Brasil? Não, a profissão de paramédico no Brasil não existe. Então, assim, como é que a gente vai ter apenas uma única certificadora para um país como o nosso, né? E o processo de abertura de centro de treinamento deles basicamente privilegia apenas médicos, né? E aqui no Brasil a gente tem alguns médicos que detêm essa forma de certificação, né? Que eu não acho que é a melhor saída, né? E é uma certificação de nível privado aqui no Brasil, não é uma certificação de nível governamental, tá? Então, para que a gente tenha uma regulação da medicina de combate aqui no Brasil, isso precisa vir a nível governamental. É um trabalho que já vem sendo feito desde 2018, na verdade um pouco antes, 2018 foi quando houve aí a primeira portaria do Ministério da Defesa, né? Mas ainda não é uma portaria que está funcionando a plenos vapores, né? Em 2020 ou 2021 a gente teve aí a portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública para as polícias estaduais, né, onde ela se baseia também ali um pouco na portaria do Ministério da Defesa, e ela toma ali como um curso de formação baseado ali no socorrista tático da Polícia Militar aqui do Rio e algumas outras polícias militares de outros estados que tem aí esses cursos, né, com duração de 1 semana. A questão é que a portaria ela não tem força de lei, né? Então vai seguir ali os órgãos que quiserem, né? Então o que você vai ter aqui no Brasil daqui para frente pode ser uma oficialização dessa portaria, sim, que vai ditar ali as regras para que seja feita ali quem pode ser operador, ou a carga horária, que hoje em dia gira em torno de 1 semana, os conteúdos, que é muito baseado ali no All Service Members e no Combat Life Saver, um pouco da mistura dos dois pelo tempo de duração,
né? Então vocês podem olhar, entrem ali no Deploy Medicine, vocês vão ver explicitamente a duração de cada um dos cursos, dos módulos, e o tempo de duração e o conteúdo de cada um deles, tá? Então não acreditem em mim, tá tudo aqui. O TC3 ele é fonte aberta, tá? Muita gente aqui no Brasil tenta mistificar, achar que só médico pode dar o TC3, ou que só médico sabe o TC3, ou só um enfermeiro avançado. E, pessoal, mentira, isso aqui é fonte aberta, tá? Qualquer um pode entrar e ver o que está sendo feito, falado. A questão é a nível de instrução. A gente tem muita gente fazendo cursos básicos de TC3, ou de APH em combate em geral, de Mark 1, o cara termina o curso e na semana seguinte ele já está dando a instrução, tá? E com relação a gente ter pouquíssimos centros de treinamento aqui no Brasil, é uma verdade, é uma realidade, vocês podem entrar aqui, não sei se eu vou conseguir virar minha câmera aqui, mas deixa eu tentar. Eu posso até mostrar aqui para vocês, ó, quando vocês entram aqui no site da NAEMT, vocês veem ali que a NAEMT só tem um escritório aqui no Brasil, que é o Comitê de Trauma, né? E aí quando vocês vêm aqui, vamos lá, vamos pegar a Colômbia, tá? Escolhi ali a Colômbia, ó, olha a diferença. Estão vendo? Eu vou até o final para vocês verem, olha. Página 15, 25 itens, ou seja, 25 lugares diferentes que tem centros de treinamento da NAEMT. Se eu pegar o Chile aqui, por exemplo, vai aparecer uma boa quantidade também, né? E o que explica da gente estar aí como um país atrasado, eu realmente não sei. O que me preocupa principalmente e primeiramente, um possível monopólio que possa acontecer, né? Então, aqui no Chile, ó, 22 itens, 15 páginas também de locais diferentes, né, que oferecem aí os cursos e certificações da NAEMT, tá? Óbvio que cada um tem a sua realidade como país, né? O Chile, a Colômbia, os nossos vizinhos aqui da América do Sul, eles investem no tema, eles têm parceria direta com o governo americano também, para poder receber treinamento, insumo, né? Coisa que o nosso governo aqui no Brasil, omisso como sempre, não faz, né? E levou aí em torno de mais de 20 anos para poder fazer com que o tema chegasse aqui. Enquanto isso, a gente tem policiais morrendo aí na linha de frente, militares morrendo em algumas operações, e o tema continua a avançar como uma tartaruga, né? Eu falo isso não só como um instrutor do tema, mas como um cidadão do país, né, que observa a realidade, né, e que tenta, de uma certa forma, mudar, né? A gente aqui na TC3 oferece os cursos gratuitamente para as forças de segurança. Para a gente não funciona apenas como um marketing, mas como uma forma de agradecimento às forças de segurança pelo serviço que eles fazem. A gente já passou aí da marca de 300 operadores treinados, né? De alguns casos reais de pessoas e ex-alunos nossos que salvaram vidas de outras pessoas. Então, essa coisa de que apenas o médico pode aprender, apenas o médico pode ensinar, apenas o enfermeiro, o oficial de polícia, o delegado pode ensinar, o oficial de Forças Armadas, isso aí é mais uma forma de manter controle e de manter ali privilégio de classe, né? Algo que sempre existiu no Brasil, né? Mas que algumas classes profissionais elas tentam manter isso da forma mais restrita possível, com medo de que eles possam perder espaço e principalmente dinheiro, né? E é um dos porquês também não existe a profissão de paramédico aqui no Brasil, né? Os médicos emergencistas aí, eles acabam tendo esse receio de que os paramédicos vão substituí-los aí nas regulações de SAMU e que quer que seja. Então, é um dos motivos do porquê que a gente não tem o melhor serviço de emergência médica aqui no Brasil e porquê que a gente também demora tanto para poder atualizar os nossos manuais. A mesma coisa acontece no PHTLS, a gente está aí na 10ª edição e a gente não tem nem a 9ª edição traduzida, né? Então, esse é o nível que a gente tem no Brasil, é o que aqui na TC3 a gente tenta ao máximo lutar contra, né? Lutar contra essas amarras institucionais, o ego institucional que também acontece, onde muitos querem colocar os seus títulos acadêmicos, os seus títulos operacionais
acima da razoabilidade, né? E tentam muitas das vezes aí prejudicar o trabalho de outros colegas, né? O mesmo acontece aí uma rixa entre porque eu ensino TC3, eu ensino March, porque eu ensino Mark 1. Senhores, o objetivo aqui é salvar vida. Se você ensina o March, se você ensina o Mark 1, o Mark 2, o Mark 10, se você ensina o March de cabeça para baixo, meu irmão, não interessa, desde que esteja, obviamente, de acordo com as doutrinas que são seguidas, que são feitas e praticadas, e obviamente que esteja dentro da realidade do Brasil. Cara, o importante vai ser ali no final das contas salvar a vida, tá? Não caiam nesse conto aí de que apenas fulano A, B ou C, instituição A, B ou C é a melhor do mundo para ser ensinada, né? Enquanto essa discussão ela acontece, a gente tem aí vidas sendo perdidas diariamente, pessoas morrendo por insanguinação porque não tem um torniquete, policiais militares que tomam um tiro na perna e morrem de tanto sangrar, tá? E eu tô falando aqui na realidade do Rio de Janeiro. E a gente pode falar de cadeira aqui porque é uma realidade que acontece em todas as ruas, bairros, em todo bairro do Rio de Janeiro tem uma favela grande onde a gente se depara com a violência diariamente. É diferente de São Paulo, é diferente de Minas, é diferente do Espírito Santo, Bahia, Salvador, acaba sendo um pouco parecido, mas ainda não é igual, né? Então, pessoal, a gente sabe que o Brasil ele depende, né, dessas adaptações para poder se manter, né? Nenhuma realidade é igual a outra. Então, que vocês, na hora de escolherem aí os seus locais de treinamento ou as pessoas que vocês vão seguir, que vocês tenham isso em mente. Essa live ela foi um pouquinho hoje para a gente tirar essas dúvidas e mostrar um pouquinho de como é que cada um desses protocolos ele é feito. Porém, não acreditem em mim, entre na internet, tem aqui todos os sites, locais que vocês podem procurar informação, e aqui eu vou mostrar alguns para vocês, tá? Tem o Deploy Medicine, que é um deles, tá? Ou melhor, que é o principal deles. As pessoas não consultam o Deploy Medicine, elas preferem ouvir outras pessoas falando sobre o protocolo e não consultam o que existe de original. A gente tem também o site aqui do CITEC, que é o Comitê de Tech, tá? Então entrem aqui, leiam as publicações, as postagens, o que eles estão falando. Eles fazem reuniões anualmente sobre isso. Entrem no site da NAEMT para vocês poderem ver essa diferença, né, que existe entre os locais, os países, o que vocês têm de cursos disponíveis aqui no Brasil. A gente não tem muitos cursos de TC3 e TEC da NAEMT aqui no Brasil, mas a gente tem muitos cursos, por exemplo, de PHTLS, que é o protocolo civil, tá? Entre no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que vocês vão ter o que foi definido, né, na diretriz nacional. Aqui você vai ter acesso à portaria, né, a tudo que a portaria ela fala, o que é essa portaria, tá, pessoal? Então, é mais uma forma que a gente está fazendo aqui de compartilhar conhecimento. Nada disso aqui é restrito, isso aqui não é restrito a operadores especiais, isso aqui não é restrito a médicos, não é restrito a apenas profissionais de saúde. Isso aqui é fonte aberta, vocês podem consultar a hora que vocês quiserem, quando vocês tiverem dúvidas. Matheus, eu não sei inglês, pega e joga no tradutor. O tradutor, vocês vão pelo menos ter uma noção. Se você não sabe inglês, pede para algum amigo que fale inglês mostrar ou traduzir para vocês, e vocês terem uma noção do que está sendo falado. Então perguntem para outros profissionais mais experientes, mas não acreditem em tudo que vocês veem por aí. Tenham um senso crítico na hora de vocês fazerem esse julgamento, né? Inclusive até de outros profissionais, tá? Não se baseiem apenas no porque fulano disse A ou B, né? Muito menos tenham um pré-julgamento de ações de outras pessoas porque outros falaram, tá? Até porque todo mundo está aqui no mesmo barco. Então, enquanto alguns tentam se sobressair de maneira antiética, muitas das vezes, outros camaradas estão fazendo aí trabalhos sensacionais e salvando muitas vidas, tá, pessoal? Então, acho que é isso que eu tinha para falar. Falei bastante. Obrigado aí para quem ficou até o final. Vou abrir para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta pode colocar e a gente vai tirando as dúvidas de vocês, beleza? Quem tiver dúvida pode colocar aí. Quem não tiver, eu agradeço a participação, rapaziada.
compartilhem aí com seus amigos, colegas e para quem se interessa aí pelo tema, beleza? Bem, como não teve nenhuma pergunta, senhores, fico por aqui. Boa noite a todos. E caso tenha alguma dúvida, pergunta, questionamento, a gente vai deixar ali nosso direct aberto para vocês, beleza? A live vai ficar salva para quem não assistiu, quiser assistir. E é isso aí, galera. Tamo junto. Boa noite.